Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Neste episódio, como prometido, trago-vos a segunda parte da conversa que gravei com o Ricardo Araújo Pereira sobre humor. Durante esta quase hora e meia, fizemos uma viagem ainda mais alargada do que na primeira parte ao mundo do humor. Falámos sobre os vários tipos e funções do humor, desde a sátira ao chamado humor autodepreciativo, o que nos levou à dimensão da comédia enquanto transgressão e ao modo como, quando se faz de um determinado assunto ou tema um terreno sagrado, isso o torna automaticamente, enquanto objeto de humor, ainda mais apetecível. Conversamos também sobre o que está por trás desta nossa capacidade para achar graça a determinadas coisas e que, pelo menos para algum tipo de humor, pode ser descrita como uma capacidade para fazer uma suspensão da compaixão ou uma suspensão da emoção. E isso levou-nos a um assunto que já tínhamos aflorado na primeira parte da conversa: o papel da moral no humor. Isto é, se a ética do humorista e do espectador tem ou não influência no humor que o comediante decide fazer e naquilo que nós, deste lado, achamos graça. Por exemplo, será que é verdade, como os comediantes insistem, que dizem qualquer coisa desde que isso provoque o riso na audiência? Isto é, que vão até onde for preciso para provocar o riso na audiência? E do nosso lado, enquanto espectadores, há temas ou abordagens restritos? Ou tudo é ingrediente passível para o humor? Esta questão toca em temas que nos podem tornar difíceis fazer a tal suspensão da emoção, como piadas racistas ou xenófobas ou ainda o humor desviante. E agora fiquem com a segunda parte desta conversa com Ricardo Araújo Pereira. Vamos lá. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Ontem, isto é, na primeira parte desta conversa, falámos de uma série de coisas e eu gostava de cobrir mais algumas faces do poliedro, para usar a analogia de ontem do humor, e por outro lado também ainda voltar a algumas coisas que ficaram por acabar. Até vinha para cá pensar sobre isto. É engraçado, se nós olharmos para as funções do humor, para que o humor serve, no fundo, pelo menos para mim, assim, de uma maneira um bocadinho tosca, acho que a pessoa consegue dividir entre basicamente três tipos. Há um lado do humor que é um exercício intelectual puro, não é? E eu acho que tu és sensível a isto, no sentido em que é um exercício intelectual como outro qualquer, como uma poesia, como uma matemática, como outra coisa qualquer do género. Há outro lado do humor que tem que ver com, que é um lado puramente emocional, no sentido de nos dar uma emoção positiva, que pode servir lá está, de paliativo em relação à tragédia, aquela história dos funerais que tu falavas ontem, pode servir de falar de tabus, por exemplo, coisas inomináveis e que de repente tu, num contexto de humor, podes falar sobre elas, uma série de coisas. E depois há ainda um lado, que é se calhar o mais importante de todos, sendo que estes três obviamente não deixam de estar interligados, que é um lado social, no sentido de facilitar a cooperação em sociedade, facilitar criar união entre as pessoas. Também, obviamente, o lado de tu usares o humor enquanto poder sobre outras pessoas, obviamente, ou seja, tudo, no fundo tudo, o humor está presente em quase todas as interações sociais que nós podemos ter. E até se calhar é engraçado começarmos por aqui, porque a mais básica de todas, e se calhar aquilo que é verdadeiramente o proto-humor, no sentido daquilo que veio antes do humor, tem que ver com uma coisa que tu falavas ontem, antes de terminarmos, que é a história da brincadeira dos cães. O humor está muito ligado à brincadeira, e a brincadeira é uma coisa que existe em quase todos os mamíferos. Sim, tem uma noção de jogo. Sim. Exatamente, precede-nos por milhões de anos. Exato. O próprio riso o riso tem 10 milhões de anos, ou seja, o riso precede a linguagem e o humor. E a brincadeira serve entre os animais, aquilo que dizias entre os cães, aquilo tem basicamente duas funções. Entre eles estão a dizer eu não faço mal. Eles estão a treinar a interação social quando for a sério, e estão a dizer para fora: não se preocupem que isto é uma situação pacífica. Exato. E eu acho que o humor tem muitas vezes essa finalidade, que é tu estás numa situação e dizes, por exemplo, se tu estiveres acima, usando o humor, muitas vezes o humor autodepreciativo, podes-te colocar ao nível da pessoa. Acima no sentido de, numa situação em que tu és tido como autoridade. Exato, sim. E eu acho, aliás, acho que tu usas isso muitas vezes. Imagina, estás a fazer a falar sobre um determinado tema, a intervir e para aliviar um bocadinho o ambiente, mandas uma piada ou outra para a coisa fluir de forma mais fluida. Digo eu, não sei. Sim, puseste muitas questões a tudo. Pois, faço sempre isto. Muitas, desculpa, não é? Não faz mal. Em primeiro lugar, queria dizer que, sim, claro, há uma noção, os animais todos têm uma noção de jogo, toda a gente sabe isso, toda a gente tem gatos e cães, não precisa ser mais do que isto. Gatos e cães, percebe que os animais têm uma noção de jogo.
essa noção de jogo é diferente daquilo de que estamos a falar, acho eu. Por exemplo, quando aqueles autores de que falámos ontem, o Aristóteles, o Rabelais, o William Hazlitt, o Humberto Eco, dizem que o homem é o único animal que ri, como é óbvio, referem-se ao riso humorístico. E o riso humorístico, que é aquele que me pagam para produzir, há vários tipos de riso, não é? Esse é específico, ou seja, por exemplo, os jogadores de futebol marcam um golo e riem-se. Ou, por exemplo, a gente tem 20 no exame, festeja rindo, provavelmente. Sim. Mas esse não é o riso que me pagam para produzir. E podes achar graça sem rir, também tens o contrário. E também podes achar graça sem rir. A questão é, o riso humorístico é outra coisa. O riso humorístico é, não sei se viste, há um filme chamado A Guerra do Fogo, que é sobre homens primitivos, portanto passa-se na pré-história, não é? E naquele momento em que aqueles seres começam a tornar-se humanos. E então os autores do filme fizeram lá uma coisa engraçada, que é registram o momento em que eles começam a rir. E o momento em que eles começam a rir é quando eles, lá aqueles seres meio amacacados ainda, estão reunidos e de repente uma pedra cai na cabeça de um e faz-lhe sangue. E ele e a tribo dele começam a rir-se daquilo. Do facto de isso é interessante, porque é um tipo específico de riso. É como diz no livro, há uma epígrafe do Beckett, que é uma personagem que aparece no What, acho eu, que diz: o riso, a gente ri do que é mau, do que está errado e do que é triste. São os 3 tipos de riso humorístico. São esses. É do que é mau, do que é... A minha avó, não sendo o Beckett, assinalava sempre: tu só te ris do mal. Exato, exatamente. É isso. É disso que o riso humorístico é sobre isso. As comédias não são sobre filantropos. Sim, são claro. sobre misantropos, sobre hipocondríacos, sobre... os bons sentimentos não têm graça. Podem ser relativamente neutros, não é? Falávamos do Seinfeld há bocado. É relativamente neutro desse ponto de vista. Não necessariamente. Pode dizer que é o que está mal, em certo sentido, não é? Eu concordo. Acho que o que estás a dizer é que, por exemplo, quando se diz, e é verdade, lá está, mais uma daquelas coisas que a gente diz sobre o humor e que imediatamente a seguir a gente diz: então que é, por exemplo, todas as piadas são feitas à custa de alguém. Ou seja, são não necessariamente. Sim, claramente. Por exemplo, aquela frase do Groucho Marx que é: Time flies like an arrow, fruit flies like a banana. É um jogo entre... Fruit flies like, agora é que percebi. Sim. Muito bom, sim. Portanto, é um jogo entre as palavras flies e like. As palavras flies e like têm significados diferentes na primeira parte da frase e na segunda parte da frase. Mas essa piada, que não é feita à custa de ninguém, no sentido em que uma piada de alentejanos é, diríamos, à custa de alentejanos, essa frase aponta a uma lacuna. Que aponta, por exemplo, à lógica. Essa ou à linguagem. Ou o que essa frase diz é: atenção, a linguagem tem esta ambiguidade. Eu consigo explorar esta ambiguidade da linguagem. A linguagem não é inexpugnável. E, portanto, aí também há essa ideia de: olha aqui um buraco por onde eu posso entrar. Uma imperfeição. Sim. E, portanto, certo. A questão é, o que tu disseste, e eu sou sensível a essa escolha de palavras, que é as coisas para as quais o humor serve. E eu tenho muito pudor em dizer que o humor serve para coisas, no sentido em que uma esfregona serve para coisas. Tem que servir, senão nós não tínhamos humor. Não tenho ideia disso. Isto não é 100% verdade. Não, atenção, repara, mas por exemplo, pelo menos não teria o peso que tem, não é? A minha questão é: para que é que serve a Mona Lisa? Para que é que serve uma sinfonia? Ninguém diz: então esta sinfonia para que é que serve? A sinfonia diz... não necessariamente, mas a música não. Sim. Certo, mas ninguém diz para que é que serve a Mona Lisa. Ninguém diz para que é que serve este poema. Aquele poema especificamente mas a habilidade de fazer poesia... Sim, mas eu não sei se servir é o verbo correto. Não sei se é essa, se a terminologia é essa. Ou seja, eu não sei se uma piada serve para alguma coisa desse ponto de vista. Há pessoas que acham que serve, por exemplo, um propósito concreto, que é o de que esperam que a sua comédia transforme as coisas. Transforme, ou seja, intervenha politicamente, digamos assim. Sim, eu sei que tu tens uma visão... Sim, eu acho, neste momento, depois da eleição de Donald Trump, que foi eleito, digamos, à revelia de 99% dos humoristas americanos. Eu tirando, sei lá, o Dennis Miller, talvez, era óbvio, todas as noites, aquela gente satirizou impiedosamente o Donald Trump. Sim. E a gente até pode supor
que parte do sucesso do Trump se deveu a isso, paradoxalmente. Ou seja, Sim. Sabes que eu já te ouvi falar sobre isso e lembro de quando ouvi falar sobre isso, que não estávamos presencialmente, não podia intervir, agora já posso. Sim. Lembro-me de pensar de me interrogar se tu terias apanhado um episódio de um podcast do Malcolm Gladwell, que chama-se Revisionist History, acho. Certo, sim. Ele é aquele tipo que tem um livro em que fala até daquela questão das 10.000 horas que tu citas muitas vezes. Sim, sei. Treino. E ele tem um episódio do podcast em que ele fala exatamente sobre isso. Não sei, para ser honesto, se é pré ou pós-Trump. Certo. Mas ele fala do papel da sátira. Exato. E ele usa o exemplo da Thatcher, por exemplo, do Reino Unido, e de como, paradoxalmente, lá está, muitos comediantes. Eu já não sei qual é o exemplo do comediante que ele usa lá, mas era um tipo que fazia uma personagem que imitava um daqueles novos ricos, no sentido de daquelas pessoas que tinham tido uma ascensão relativamente rápida durante o tempo em que a Thatcher esteve no poder. E ele falava com esse tipo e já não sei exatamente quem é que explicava, mas no fundo a conclusão era que, ao gozar com a Thatcher e ao gozar com aquelas pessoas que eram no fundo o paradigma daquele tempo, que seria, não é muito diferente do fenómeno que nós tivemos durante o cavaquismo, de repente muitas pessoas a ascenderem. Ele dizia, aquilo de certa forma estava a humanizar a Thatcher, em vez de a ridicularizar, estava a humanizá-la e estava a aproximá-la. Sim. E nos Estados Unidos deram esse exemplo com o Trump e com o Trump e quem o imitou, que foi o ator conhecido, o Alec Baldwin, e com a Sarah Palin, que foi imitada pela Tina Fey, exatamente. E eles diziam que aquilo de certa forma está a humanizar aquela figura. É verdade, sim. É isso é muito interessante, porque é contraproducente. Exato. Ou seja, o que é que o humor faz? É que por um lado a gente pode dizer, viste, uma sátira mesmo azeda sobre aquilo. Por outro lado, também se pode dizer, isto tira peso à figura satirizada, e tirando-lhe peso ela torna-se mais fácil de suportar. A gente não devia deixá-la em paz para que o peso dela se tornasse insuportável. Uma vez eu tive essa... E aproxima, desculpa interromper-te, exatamente. Torna familiar. Sim. Uma vez uma moça negra eu tinha ido falar a uma universidade, e eu já contei essa história várias vezes porque é de facto impressionante, e ela tinha razão. Ela tinha razão neste sentido, que ela dizia, quando vocês puseram o cartaz no Marquês de Pombal a satirizar o cartaz dos nazis, a vossa intenção era satirizar o cartaz ou era chamar a atenção sobre ele? E sabes aquele murmúrio que percorre a sala quando as pessoas dizem, que disparate, então não era óbvio. Sim, era óbvio, mas a moça tem razão. Sim. A moça tem razão. Não se prestou tanta atenção ao cartaz do PNR como desde que a gente pôs o nosso. Ou seja, a sátira tem sempre uma componente de homenagem. Exatamente. Porque reconhece a existência do objeto satirizado e, mais do que isso, revela que o estudou pormenorizadamente. Ou seja, deu-lhe muita atenção. Revela que lhe deu muita atenção. E, portanto, sim, as coisas são muito mais complicadas do que parecem. Não é, já sei, como é que a gente vai atacar este tipo, corroer a sua fundação, os seus alicerces? Uma piada sobre ele. A piada sobre ele pode ter vários efeitos. E às vezes simultâneos, ou às vezes numa primeira fase um e numa segunda fase outro. Isso é interessante, sim. E pode ter o efeito. Atenção, eu acho, eu não sei se tu concordas com isso, mas eu acho que pode. Eu não estou com isto a querer dizer que não pode ter o efeito. Que não pode ter esse efeito que se tende a ver na sátira de deitar abaixo aquela pessoa. Eu julgo que pode ter. Sim, pode. Acho que muitas vezes na prática não tem, até porque há aquela questão de tu estás a pregar aos evangelizados, não é? Exatamente, não é? É isso. A maior parte dos estudos que eu conheço sobre, por exemplo, o programa do Jon Stewart vão concluindo que aquela ideia de que o Jon Stewart é muito influente, que até gente de direita tinha. O Bill O'Reilly disse na segunda eleição do Bush, antes da segunda eleição do Bush, o Bill O'Reilly disse, isto é triste, o mais triste disto é que tu vais ter uma influência clara nestas eleições. E depois não tinha razão, porque o Bush foi reeleito com mais 10 milhões de votos do que tinha sido eleito. E portanto a grande influência que o Jon Stewart se dizia que tinha consubstanciou-se nisso, ou seja, no facto de ele ser não só reeleito, como com mais 10 milhões de votos do que da primeira vez. E a questão é essa, a maior parte dos estudos indicam que o Jon Stewart está a pregar a convertidos. Não está não há tipos que liguem para o Jon Stewart e digam, de facto, eu estava enganado. Eu achava o Trump ótimo até ontem, exato, o Trump era ótimo, pensava que sim, e afinal não. Sim, eu duvido que tenha esse efeito também por essa razão. Além de que, por exemplo, eu tenho aí ainda no outro dia estava aí, não sei onde está agora, um livro chamado Fools Are Everywhere, está aqui aliás, Fools Are Everywhere, de uma senhora chamada Beatrice Otto, sobre a figura do bobo ao longo da história. Uma das histórias que ela conta eu acho que é a Rainha Vitória, que invetivava o seu bobo para ser mais duro com ela, mais azedo, faz piadas mais azedas. Porquê? Porque quanto mais o bobo fosse ofensivo,
maior era o poder dela, mais se tornava óbvio que o poder dela era tão grande que ela até permite que este tipo seja agressivo a este ponto com ela. Exatamente. Não, mas esse ponto é muito engraçado, porque essa é ainda outra característica do humor, que acho que falámos um bocadinho ontem, que é... Ontem nós falámos da questão do humor poder ser uma forma de agressão, ou microagressão, para usar aquela expressão da sociologia. Mas dependendo de quem o faz, e por exemplo, nós falámos do humor, daquilo que seria a agressão em causa própria, que era o humor autodepreciativo. O humor autodepreciativo pode ser, pelo menos parece-me que pode ser numa pessoa, por exemplo, um miúdo na escola, naquela fase da puberdade, quer dizer, uma fase difícil e que não se afirma de outra forma, usar o humor autodepreciativo pode ser uma maneira de fazer os outros gostarem dele. Sim, claramente. E também uma forma de defesa. De defesa, exatamente. Uma forma de proteção. Que é, por muito que tu faças, não consegues fazer pior do que eu. Sim. Imagina que vais num beco escuro para transpor a questão para a violência física. Vais num beco escuro e vêm uns tipos que tu pensas, vai haver zaragata. Imagina que tu começas a agredir-te a ti próprio, como naquele filme... Acho que há um filme do Jim Carrey em que ele dá uma carga de pancada em si próprio. Pois é, já estou. Isso faz com que os outros digam: o que é que se passa aqui? O que é que se passa? As pessoas deixam de ter vontade de te agredir porque primeiro pensam: este tipo, há aqui alguma coisa relativamente perigosa neste tipo. Isto é bizarro, é desarmante. Aquilo é desarmante. Ou seja, se tu és capaz. Sim, desarmante é a palavra certa, exatamente. Sim. Se tu és capaz de fazer uma piada sobre ti próprio, o que é que deixas para os outros? Como é que os outros vão... mas eu acho que tu não sei o quê. Sim. E além disso, mais ainda. Ou seja... E faz-los rir também. Exato. Estás a fazê-los rir. São as duas coisas, sim, acho eu. As duas. Por um lado estás a provocar uma emoção positiva na outra pessoa, que faz com que ela goste mais de ti. Sim. E por outro lado estás-te a defender... Exato. Eu percebo que seja contraintuitivo, mas lá que é eficaz é... Mas, e o engraçado disso é que depois o outro lado, que é... viste o engraçado? A expressão? Sim. Assim usa-se às vezes engraçado no sentido de interessante. Sim, aliás, fazer aqui um parênteses sobre o perigo de me esquecer de um dia, mas aquela hipótese do Dennett e do outro tipo que eu falava ontem, do seu discípulo, não é? Do seu discípulo, na verdade é o primeiro autor do livro, é o Matthew Hurley, é o nome dele. Devia tê-lo nomeado em primeiro lugar, que ele é o primeiro autor do livro. Aquilo surgiu-lhe porque ele se apercebeu que em várias línguas, inclusivamente no português, a palavra engraçado, tem graça, que giro, e palavras mais ou menos análogas, surgiam muitas vezes em situações aparentemente não humorísticas. Situações esquisitas e puzzling, mas não humoristas. Ou seja, certo. Tu chegas a casa, vês uma coisa fora do sítio, que engraçado, não me lembro disto aqui. Já estava aqui ontem, não é? E foi daí que eles partiram para a função mais cognitiva do humor, percebendo, porque a língua muitas vezes é uma maneira de estudar isso, não é? Porque a língua é um processo orgânico que é um reflexo de várias coisas. Várias coisas, no fundo, da nossa cognição conjunta enquanto sociedade. E foi exatamente por isso. E eu, por exemplo, noto muitas vezes no podcast que eu uso a expressão é engraçado, é giro, às vezes até em coisas que à partida não teriam. A falar de situações, sei lá, eu posso estar a falar de racismo e dizer, pois é engraçado. Coisas que não têm graça nenhuma. Depois é uma pausa e dizer engraçado, que é como que curioso, né? É como quem diz. Curioso. Mas eu achei esse um ponto interessante, porque mostra que há. O facto de nós usarmos a palavra engraçado noutras situações mostra que há ali um contínuo engraçado. Humoristicamente é um engraçado que nos dá que pensar, não é? Que é mais ou menos curioso. Mas lá está, esses efeitos que eu acho que o humorista não controla, o humorista não faz ideia do efeito que aquilo que está a fazer vai ter. Há várias, quer dizer, estou farto de contar histórias sobre isso, mas há várias. Uma vez que a gente não controla esse efeito, o melhor é focarmos na única coisa que eu acho que me interessa a mim, que é isto tem ou não tem graça. Tem. Então vamos a isso. Sim. Mas vais arriscar chamar a atenção sobre o cartaz do PNR. Está bem, mas tem graça. Não, é um efeito colateral que, em certo sentido, não és tu que tens que gerir. E eu acho que esse efeito colateral também não é assim, nunca é tão... Mesmo a atenção que nós chamamos sobre o PNR, a ser verdade isso. Que efeito produziu. Mas tu não achas que, por exemplo, mas isso não tem a ver com o humor em si, tem a ver com quem faz. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que nós falávamos do... Depois não tenho que voltar à história da Rainha Vitória, que era onde eu... Sim, força. No caso dos Estados Unidos, que nós falávamos há bocadinho, há uma grande endogamia entre as pessoas que fazem humor. Exato. Ou seja, é um microcosmos. Exato. E faz com que eles estejam, no fundo, a fazer coisas para eles próprios e a pintar uma personagem do Trump que muitas vezes tem um tal grau de exagero que pode acontecer que a pessoa média, aqui estamos a falar da pessoa média, portanto, não é nem o pró-Trump nem o anti-Trump, a pessoa média olha para aquilo e diz, esse gajo também não é assim tão mau. Exato, é isso. Que exagero. Exatamente. Né? E há esse risco, não é? E já não tem só a ver com o efeito colateral, aí tem a ver com a... Como é que eu ia dizer? Com a miopia, não é? Uma miopia que deriva do facto de serem pessoas que pensam que têm uma determinada maneira de ver e que é muito parecida. Certo. Sim.
E é digamos que é uma perversão relacionada com lá está, se calhar com um excesso de entusiasmo em provocar um determinado efeito, né? Se calhar a avalanche de comédia muita e muito violenta sobre o Trump pode ter provocado esse efeito. Quem é que Sim, pode garantir que não? Até porque tu não tens humor. Entre outras coisas, ali a personalidade tem um efeito grande. A personalidade de quem faz, não é? De quem faz a comédia. Tu não tens praticamente humoristas de direita. Não, exatamente. Acho que já te fizeram esta pergunta. Qual é a tua... Olha, tenho ali uma coisa chamada A Conservative Walks into a Bar. É um livro de uma senhora que está precisamente debruçada sobre essa questão. Sim. Sobre porque é que a generalidade dos humoristas são de esquerda, havendo vários de direita, são uma clara minoria. E ainda fazendo uma pergunta que é interessante, que é, uma vez que, digamos, o establishment cómico é de esquerda, se a ruptura não seria ser, ou seja, se a transgressão não viria de um comediante de direita, não é? Se a comédia é também transgressão e dizer aquilo que não se está à espera que seja dito, se não é contraproducente que num meio em que toda a gente é quase unanimemente de esquerda, a gente junta a nossa voz. Eu acho que tens um bocadinho isso. Quer dizer, nos Estados Unidos, que é sempre aquele macrocosmos onde é fácil ir buscar essas coisas, tu tens alguns humoristas que de uma maneira mais séria divergiram um caso disso. Estou-me a lembrar do caso do Dave Rubin, que eu não conheço muito como humorista, nem sei se ele é grande humorista, mas é um tipo que agora tem feito uma espécie de talk shows, não sei se apanhaste. Não conheço, não. E que virou para uma... Não é bem de direita, a direita liberal, se tu quiseres. Não é provavelmente a direita conservadora. E depois tu tens... Nós ontem falávamos da questão do eu estou até a fazer aquela analogia que é muito bem esgalhada da história de atirar uma maçã ao rei ou atirar uma maçã a uma pessoa qualquer. À partida tem 1000 vezes mais piada a atirar ao rei, mas tu dizes, atenção que àquele ninguém atira a maçã, de repente passa a ter muito mais piada a atirar ao outro. Exatamente. E eu passa também a ter piada. Sim. Exatamente. E se calhar até mais do que ao rei, porque ao rei tu já podias. Sim. E eu acho que tu notas isso do ponto de vista digamos, das causas identitárias. Tu tens muitos humoristas rebeldes que pegam por aí, e isso é o efeito perverso, porque eu acho, não sei se tu concordas com isso, mas eu acho que havia temas, por exemplo, relacionados com diferença entre sexo, homossexualidade, uma série de coisas, que estavam a fazer o seu caminho de deixar de ter graça, porque as coisas depois deixam de ter graça, não é? Quando se vão resolvendo socialmente e de repente parece que voltam a ter piada por serem subversivos. Porque de repente é sagrado. Se de repente um tema, um grupo de pessoas se torna sagrado, intocável, volta a ser engraçado transgredir. Eu acho, por exemplo, no outro dia estava a ver um special do Louis C.K. que eu não sou grande especialista em humor, digamos assim. Especialista no sentido de não sou nada daquela pessoa que conhece tipo 100 stand-up comedians e coisas do género. Mas daqueles que eu conheço, continuo a achar o Louis C.K. o mais completo. Acho que ele usa um bocadinho as neiras em exagero. Para mim, a partir de certo ponto já não acrescenta. Mas acho um tipo brilhante. Ele tem um ponto, ele tinha lá uma parte em que ele usava a palavra nigger. Nos Estados Unidos ninguém usa, branco não usa. Exatamente. Nós estivéssemos a gravar isto nos Estados Unidos, tínhamos de estar a dizer the N-word, né? Como estamos em Portugal e ninguém nos percebe, podemos fazer isso à vontade. E ele, um tipo que é branco, usa a palavra várias vezes. Ele está a contar nenhum rebuço. Sim, exatamente, sem nenhum rebuço, à vontade, mas ao mesmo tempo capitalizando no facto de a audiência, a partir do momento que ele diz a primeira vez, o que é que está a pensar? Opa, este gajo está a andar ao pé coxinho, ele vai se estampar ou não? Exato. Sim. Será que ele consegue chegar? Olha agora sem braços, olha agora sem pernas. Será que ele consegue? E depois aquilo tem muito mais piada. Ou seja, isso joga com este. Ou seja, eu acho que o atual ambiente de alguns interditos, de algum puritanismo do género. Essa palavra, então diz-se essa palavra, menino. Então faz-se piadas sobre essa pessoa. Esse ambiente é muito vantajoso para nós. É muito vantajoso porque quanto mais interditos as pessoas forem instituindo, melhor, não é? Melhor. Mais divertido se torna dizer aquilo que é inapropriado. A metade das coisas que eu digo à mesa de jantar que fazem rir as minhas filhas são porque elas não esperam que o pai, a figura do pai, diga um disparate daqueles. Diga uma coisa inapropriada daquela maneira. Numa sociedade amoral e sem hierarquias, provavelmente não haveria humor. Exatamente. É possível. Ou pelo menos não haveria grande parte dele. Não? Sim. Assim como, por exemplo, se a religião católica não me tivesse feito o grande favor de considerar o sexo pecaminoso, eu provavelmente não me divertia tanto na cama. Quer dizer, a ideia de que aquilo que eu estou a fazer é aquilo que o Woody Allen diz, não é? O sexo é sujo, se for bem feito, é. Sim, a ideia de que aquilo é de algum modo transgressor, é claro que acrescenta gozo à prática.
não é? E portanto, sim, eu acho que isso é. Por exemplo, a Sarah Silverman contou uma história na sua autobiografia muito engraçada, que é ela vai fazer stand-up para um programa de televisão. Antes de ir para o ar, ela tem de mostrar aos produtores do programa o que é que vai fazer. E ela tinha uma piada que era assim: ela disse, eu tenho de fazer, fui convocada para ser jurada, ou seja, fazer jury duty, ou seja, tem de ir a um julgamento, é uma chatice, tem de ir a tribunal, lá, júri, não sei o que, eu não quero, é chato, não quer ser jurada. E então, uma amiga minha sugeriu que eu, na carta a responder, eles fazem umas perguntas sobre a pessoa, na carta a responder, eu dissesse uma coisa absolutamente inaceitável, que eles dissessem, pá, esta não pode ser jurada. Então a minha amiga sugeriu-me que eu escrevesse I hate niggers. E a Sarah Silverman diz, pá, eu como é óbvio não seria capaz de fazer isso, e por isso escrevi I love niggers. Esta piada é sobre a Sarah Silverman. É sobre o facto da Sarah Silverman não perceber que a frase I love niggers não é muito diferente da frase I hate niggers, porque a palavra niggers contamina o resto. Porquê é que ela usa a palavra niggers? Porque é a abominação completa. Ela precisa... A piada não tem nada a ver com racismo. A piada tem a ver com... Ela precisa de uma piada que simbolize a abominação, porque só aí é que a frase se torna tão má com o verbo love como era com o verbo hate. Os produtores do programa disseram, alto, desculpa, o senhor não pode dizer niggers. Porquê é que você não diz... E ela diz, então como é que eu faço esta piada? E eles dizem, porquê é que você não diz dirty Jew? E ela diz, eu não digo dirty Jew porque eu sou uma dirty Jew. Isso não tem graça. E então chegaram a uma posição de consenso, que era chinks. Chinks deve ser o nosso equivalente a chinoca, assim, uma palavra desagradável, não é? Pejorativa para asiáticos. Qual é o problema? É que não tem a mesma graça, não porque se refira a chineses, é porque não tem o peso, claro, não tem a carga negativa da palavra nigger. É a única razão. Resultado, ela disse a piada com a palavra chinks. A piada tem menos graça com a palavra chinks do que teria com uma palavra mais grave. E ainda assim... foi alvo da fúria das associações asiáticas de defesa dos direitos dos asiáticos, etc, etc. E isso é engraçado porque, lá está, é não compreender sobre o que é que a piada é não perceber que naquele contexto uma determinada palavra está a ser usada com uma determinada intenção e não com outra. E pronto, é isso. Eu acho que em princípio também tem a ver com isso que quando se fala de liberdade de expressão e não sei o quê, haja vários humoristas como disseste, a reagir a essa questão. Não é por uma questão corporativa, é por defeito profissional, quer dizer, é porque de facto o discurso humorístico é um âmbito tradicionalmente mais amplo, em que os limites são mais elásticos do que eram antes. E é porque aquele fruto torna-se do que eram antes, sumarento. Não, do que eram noutro tipo de discurso, do que são noutro tipo de discurso. Sim. E porque aquele fruto torna-se mais sumarento com aquela... Por acaso, diz isto, desculpa. Era só uma nota que é, no outro dia fiz um exercício engraçado. Lá está, engraçado. Exato. Que é o seguinte, tu has de reparar numa coisa. Põe no Google a frase, entre aspas, que é para te aparecer exatamente aquilo, entre aspas, põe a sacrossanta liberdade de expressão. E tu aparece-te um friso de pessoas que usa essa expressão. E depois, para confirmares que o exercício é válido, põe o sacrossanto antirracismo e a sacrossanta identidade de género. E vais ver o tipo de pessoas que dizem isso. Torna muito claro que sempre que alguém usa ironicamente a expressão o sacrossanto de qualquer coisa, a pessoa que escreve isso não tem nenhum apreço pelo qualquer coisa. Mesmo que diga, não, atenção, eu sou a favor da liberdade de expressão, mas isto agora com a sacrossanta liberdade de expressão, assim como, não, eu sou a favor da igualdade de género, mas isto agora com a sacrossanta igualdade, tu vês imediatamente... por muito que a pessoa diga não, eu sou a favor. Até tenho amigos. Até tenho amigos, mas realmente agora o sacrossanto antirracismo, uma pessoa, é muito interessante. É um exercício que eu recomendo. Agora vou fazer isso quando tiver a editar o episódio, que é assim uma coisa fácil. Ainda em relação a isso que estávamos a falar, eu não sei se tu notas ou se partilhas desta percepção, sendo que tu vês isto de dentro, não é? De quem tem esse ofício. Mas parece-me que há temas que fizeram o caminho inverso, que eram temas muito apetecíveis, lá está, frutos muito sumarentos, para usar a mesma analogia de antigamente, e que por terem, mais ou menos, deixado de ter quem os defendesse, deixou de ter piada a pegar neles. Um deles, por exemplo, parece-me a igreja. Exato. Mas também tem a ver com o facto,
Deixou de ter piada, é um exagero. Passou a ter, não tem tanta piada. Sim, eu suponho que se o sketch da Última Ceia do Herman fosse hoje, em princípio não teria provocado aquilo que provocou. Também porque me parece que a Igreja já aprendeu. Quer dizer, eles perceberam, é uma luta que a gente não ganha. Acabou-se, pronto, paciência. Quer dizer, isso tem um lado positivo, não é? Tem um lado positivo. Há vários, por exemplo, há temas humorísticos clássicos que deixam de valer por várias razões. Por exemplo, sogras. A figura da sogra é um desapontamento, não é? Se tu hoje fores a um bar e o stand-up comedian que sobe ao palco começa, realmente isto da minha sogra. Das duas, ou ele tem uma perspectiva completamente nova e refrescante sobre aquilo, que provavelmente vai ter de atacar o problema das sogras ao contrário, ou não sei como, ou cheira-te a bafio imediatamente, não é? Está muito batido. Sim, por um lado isso, ou seja, temas que isso nota-se, por exemplo, houve um tempo que se calhar ainda perdura, que é aquela gente que faz as traduções dos títulos dos filmes, sabes? Filmes ingleses que sempre que são comédias havia a tentação de pôr a palavra chanfrado no título. Cheguei a pessoa chanfrado. Dois chanfrados em viagem. Ou seja, a palavra chanfrado foi usada tantas vezes num contexto humorístico que ficou gasta para ser usada, lá está, nesse contexto. E sempre que tu ouves uma pessoa dizer, este tipo é realmente completamente chanfrado, tu sabes imediatamente que aquela... Está datado. É isso. E portanto, há várias maneiras das coisas perderem força enquanto tema humorístico e também de ganharem força enquanto tema humorístico. Quer dizer, se tu instituires que o ping-pong é sagrado, eu nunca fiz nenhuma piada sobre ping-pong, mas quer dizer, se é sagrado, aliás, é possível que o facto de eu ter dito ping-pong agora motive uma carta a dizer, atenção, é ténis de mesa que se diz, e realmente é uma pena que tantos anos depois de nós na Associação de Ténis de Mesa termos pugnado pelo ténis de mesa, continua a dizer-se ping-pong, ainda por cima pessoas num podcast que deviam ter outros cuidados. É possível. Sim, remete para uma certa xenofobia em relação aos asiáticos. É possível, é. Vamos tentar fechar aqueles parênteses que tínhamos aberto. Certo. Estás a ver que isso é uma gestão difícil. Pois é. Sabes que a curioso da conversa sobre o humor é que tu fazendo uma reflexão sobre o humor, começas a passar por vários outros temas, pela história, pelo modo como há um livro que eu nem sequer acho muito bom, aquele livro do Jorge Minuá sobre, que se chama História do Riso e do Escárnio, e aquilo realmente atravessa os tempos, o modo como as pessoas, como o carnaval medieval, por exemplo, é um tipo de riso e como mais tarde é outro, e como aliás uma das coisas giras é tu acompanhares o livro e o autor dizer várias vezes, e depois o riso morreu na Idade Média, a morte do riso, depois vários capítulos mais à frente, e a morte do riso depois não sei onde, e a morte do riso hoje não sei o quê. O riso morre várias vezes. Ele tinha uma visão cíclica. Sim, vai morrendo. Eu não sei se ele se apercebe que mata o riso várias vezes ao longo da história, mas sim, o riso morre várias vezes ao longo do livro. Já sei. Falávamos há bocadinho da história dos humoristas de serem tipicamente de esquerda. Certo. Tu tens alguma explicação em relação a isso? É possível que uma das explicações, mas isso quer dizer, isso não explica tudo, no sentido em que nem sempre o poder é exercido pela direita, não é? O que eu vou dizer é que em princípio a comédia é contra poder. E não é por razões ideológicas nem políticas, é por razões humorísticas, por causa daquilo que a gente disse. Falamos ainda agora, sim. Sim, uma das coisas que eu noto é sempre que a gente tem um programa destes no ar, há uma massa de público que se está borrifando para isso, não é? Que são aqueles para quem eu trabalho. Mas há um segmento que são, por exemplo, as pessoas fanáticas quer dizer, as pessoas que estão empenhadas politicamente na vitória do PSD e ou da direita, e as que estão empenhadas politicamente na vitória do PS e ou da esquerda, que me acham muita graça quando os de esquerda acham muita graça quando o PSD está no poder. Muito giro isto que ele disse do Passos Coelho. Muito giro. E nenhuma quando o PS está no poder. Eu estou a valer a pena dizer isto do Sócrates. Então isto fala-se assim, do engenheiro. E isso eu noto que é uma espécie de eleitorado flutuante, não é? Que é, não estão interessados em comédia, estão interessados em política. O que eles querem é que eu diga aquilo que eles acham que eles acham que vai ter o efeito que eles desejam. Ou seja, se eu criticar o Passos Coelho, olha, ótimo. Ou então, que malandro. E depois troca. Quando o governo muda, troca. Como maioritariamente eu falo do poder, não é? Mais do que, quer dizer, para que é que eu vou falar? Eu percebo que de repente há assim umas modas.
Por exemplo, a Fanny, eu nunca fiz uma piada sobre a Fanny. Eu não sei exatamente quem é a Fanny. Não pertence ao meu mundo. Mas de repente eu percebi-me que havia uma espécie de. E aí, a Fanny, a piada sobre a Fanny era uma coisa. Por exemplo, eu sei que o Nuno Melo é um alvo frequente num determinado, em determinados humoristas. Pá, eu não tenho interesse no Nuno Melo. Quer dizer, o António Costa, que é primeiro-ministro de Portugal, sim, tenho interesse nesse alvo. Para eu falar do Nuno Melo, que nem sequer é a principal figura de um partido que não chega a ter 10% dos votos, primeiro que eu chego ao Nuno Melo vai levar muito tempo. O Nuno Melo tem a ver. O António Costa é um tipo que é, sendo primeiro-ministro, é relativamente relaxado e relativamente informal para primeiro-ministro, o que significa que não possui algo, ou possui a menos para o cargo, do que a menos face à pessoa típica daquele cargo, algumas características. Eu acho que o humor tem a ver, pelo menos, com duas coisas. Tem a ver com a autoridade, com mexeres com a autoridade, ou seja, aquilo que tu não podes tocar porque é a autoridade que está acima de ti, e mexeres naquilo que é puro, né? Falamos há bocadinho. Exato. Portanto, não falas de sexo porque o sexo é impuro, não é? Não falas de uma série de outras coisas. Acho que o Nuno Melo tem aquele ar, como é que se diz? Tem várias características com potencial humorístico, não há dúvida. E nós falámos do Nuno Melo agora nas europeias, em que ele finalmente é protagonista de alguma coisa. Falámos do Nuno Melo. A questão é o Nuno Melo não é está muito para baixo na minha lista de alvos preferenciais. Assim como, porque às vezes as pessoas, era aqui que eu queria chegar. Há muitas vezes as pessoas, lá está, desse quadrante de pessoas que estão mais interessadas em política do que em sátira e que pertencem ao espectro da direita, uma das acusações frequentes é, pois, sobre o Cavaco imensas piadas. Sobre o Francisco Louçã é que já não há muitas, não é? É. Por razões que não são ideológicas, são humorísticas. Que é, o que é que tem mais graça? Falar de um tipo que durante 10 anos foi primeiro-ministro e durante outros 10 foi presidente da República, ou de um tipo que foi coordenador de um partido que não tem 10% dos votos. É óbvio que o alvo preferencial vai ser o Cavaco. Eu também fiz piadas sobre o Louçã, mas muito menos do que fiz sobre o Cavaco. Mas eu não sei se ele por ter 10% tem menos piada. Isso é uma variável, claramente. Mas não acho que seja claro que é uma variável. Porque quanto mais poder, mais piada. Tipo, o PNR tem 0.2 ou lá o que é, ou 4%. Sim, mas lá está. Lunáticos têm graça, sim. Mas eu também não estou debruçado sobre o PNR. Eu até devo confessar que às vezes ponho-me a pensar, a gente devia ter feito aquilo sobre o PNR. Não posso dizer que esteja arrependido. Mas não estás em paz completamente. Não, estou em paz porque lá está, porque tenho relativa descontração relativamente aos efeitos nefastos que aquilo poderia ter criado, e o que eu acho que foram zero, não é? O PNR continua com os seus firmes 50 mil votos que sempre teve. Não teve mais nem menos por nós termos falado neles. Mas a questão é essa, sim, avança. Mas podia ter, sim. Ou seja, não aconteceu, mas por exemplo, no caso do Trump fala-se disso, não é? O Trump a candidatura surgiu na secção de entretenimento, sabe? Dos jornais, não é? Sim. E ele acabou por ter uma cobertura muitíssimo maior do que um candidato normal. Não. Acabou por ter uma cobertura muitíssimo maior do que um candidato normal. Claramente foi benéfica para ele. É verdade. Ou seja, esse trade-off existe, acho eu. No caso do PNR, claramente não teve efeito. Não. Mas eu acho que isso aí não foi no caso do Trump. Eu não sei se é tanto culpa dos humoristas ou dos próprios média, porque os próprios média é que abordaram o Trump dessa maneira. Primeiro na secção de entretenimento foram os média que o puseram. Primeiro na secção de entretenimento e depois, quando o tiraram da secção de entretenimento, eu acho que o trataram de uma maneira que facilitou que acontecesse aquilo que já não sei que analista é que disse, que era os apoiantes do Trump levaram-no a sério sem o levarem à letra, e os opositores levaram-no à letra sem o levar a sério. É possível que o modo como a comunicação social o tratou, e ainda trate, porque eu concedo que é muito difícil. Aquela personagem é tão fora do vulgar que eu percebo que as pessoas não saibam como é que se lida com ele. Sim, eu acho que o fora do vulgar, sim, quer dizer, eu
partilho a tua visão que a função do humorista não deve ser pensar essas segundas variáveis. Acho É que, isso. ou seja, Deve estar preocupado com o seu trabalho, que é isto tem graça ou não. Exatamente, deve estar preocupado. O que não quer dizer que isso não seja um problema interessante de discutir, mas não Sim, acho que exato. seja uma responsabilidade do humorista. Bravo, é isso mesmo. No caso do Nuno Melo, acho que tem também um bocadinho a ver com isso. Eu há bocado falava da questão da autoridade e da pureza, e há uma terceira variável, parece-me, que eu não disse há bocadinho, que é a questão do grupo, que podes dizer também como ser diferente ou ser parecido connosco. Não é? O Nuno Melo corresponde a um tipo de personagem que tem ali um lado meio elitista, um lado de parece de outro tempo, não é? Vão todos Sem para os dúvida. comícios de calças bege Sim, sim. e blazer, não é? Sim, Portanto, e nós assinalámos isso. e esse lado é engraçado. Claro. Não é? Esse é um lado O que eu engraçado. acho é que portanto, a combinação. Estar aqui a pessoalizar muito. Sim, não, é isso, Nuno Melo. mas o que eu acho é que a combinação desses fatores todos, ou seja, a proeminência, juntamente com a bizarria, juntamente com o. Não é o suficiente para a gente fazer mais do que aquilo que fez. Que foi quando ele foi protagonista de umas eleições, quando ele era o candidato principal do seu partido, a gente falou dele. Em geral, não falamos muito dele, porque ele de facto não. Eu acho que eu imagino que, tendo em conta que quem faz comédia tende a estar mais à esquerda, há um lado de. Tu também gostas de gozar com pessoas de quem não gostas, não é? Isso é normal, não é? Portanto, isso terá o seu peso e no Trump isso também. por acaso é engraçado, porque às vezes há pessoas que dizem assim: não, eu só faço piadas com as pessoas de quem gosto. É pá, não me lixem, não é verdade. Não é verdade. Portanto, Como assim? não faz sentido, não é verdade. Não, só se brinca com pessoas de quem a gente gosta. Não é verdade. Não é verdade. Por exemplo, o grande ditador do Chaplin, o adenoide, portanto, o ditador chamado adenoide Hinkel, ou como é que é, ele não gostava do Hitler de certeza absoluta. O Mel Brooks também, os producers, ele também não aprecia. Não aprecia. Embora tenha aquela questão de ser uma homenagem de certa forma, não é? Mas não é por tu gostares. Aliás, é há por ser fascinante de alguma forma, não é? Há um facto interessante, parece que é um facto. Há um estudioso da matéria que teve acesso a uns registros que havia naquela casa, aquele palácio onde o Hitler habitava. Na floresta. Que tinha uma sala de cinema para meia dúzia de pessoas. E os registros indicam que o Hitler viu em 2 dias seguidos, viu 2 vezes, o grande ditador do Chaplin. Viu 2 vezes. Isso tem muita piada. E sim, o exercício é pensar o porquê. Porque é que ele viu 2 vezes? Porque é que ele quis ver aquilo? O que é que ele quis ver na segunda vez? Aliás, essa dúvida inquietava o próprio Chaplin. Dizem que o Chaplin dizia, pá, adorava saber o que é que ele achou. Imagino, sim. Adorava saber o que é que ele achou. Eu no lugar dele também. Isso tem muita piada. É engraçado. Então, lá está, aquilo por um lado era uma homenagem, não é? Aquilo devia-lhe afagar o ego de uma forma perversa, mas por outro lado. Aliás, é curioso que o filme, eu não sei se houve uma ocorrência divertida que foi. Tenho a impressão que o filme estava a ser exibido em França, provavelmente já na altura da ocupação nazi, mas ainda, enfim, pelo visto ainda havia algumas. Quando o filme está a ser exibido num cinema, e há alguns oficiais nazis que se levantam e puxam da pistola e disparam para o ecrã. Eu gosto muito dessa imagem de disparar tiros para uma imagem, ou seja, para uma coisa que não é, em princípio, não é ferida por balas. Antropoformizar, não é? Sim, ou seja, são pessoas que acham que o símbolo é a realidade e, portanto, vale a pena disparar sobre ele. E mostra a força do símbolo, entre outras coisas. Sim, mostra, mas também mostra a estupidez do tipo que dispara. E essa ideia de disparar sobre no teclado. Sim, eu sei. Não é muito diferente. Mas lá está. Mas essa ideia de disparar balas verdadeiras sobre um símbolo, a patetice que isso constitui, interessa-me. Acho graça a isso. É muito bom, é como a questão da bandeira, não é? Do pisar a bandeira, sim, pisar a bandeira. É isso. Olá, gostam do podcast? Se quiserem contribuir para a continuidade deste projeto e juntarem-se assim à comunidade de mecenas do 45 graus, podem apoiá-lo através do Patreon desde 2€ por mês. Visitem o site em www.patreon.com, escreve-se patreon/45 graus e vejam os benefícios associados a cada modalidade de contribuição. Desde já, obrigado pelo apoio, mas para já voltamos à conversa. Esta questão que estamos a falar dos humoristas serem ou não mais de esquerda ou de direita, eu acho que tem que ver com. Pelo menos essa é a explicação que eu dou. Desculpa, só para terminar. Sim. Eu acho que talvez seja disso, ou seja, pelo menos a impressão que a gente tem é disso, da comédia ser antipoder. Sim, está relacionado com isso, está claramente relacionado com isso, tens toda a razão. Eu acho que é um degrau, indo um degrau abaixo disso, tem que ver com a. Eu puxo muitas vezes para este tema, que é um tema que me interessa, tem a ver com uma questão de personalidade. Ou seja, e tu consegues ver, por exemplo, a relação da personalidade com as preferências políticas. E eu acho que a relação com a política não é muito diferente. Basicamente há
modelo mais usado de personalidade, que é estudado academicamente, é o chamado modelo dos 5 fatores, em que, olha, curiosamente baseia-se no que eles chamam a hipótese da língua ou uma coisa do género, que tem que ver com a questão do engraçado e do engraçado refletir a maneira como a utilização de engraçado em situações sem aparente graça refletir a maneira como as pessoas pensam. Da mesma forma, o nosso léxico foi criado para refletir impressões que nós temos em relação à personalidade das outras pessoas, não é? Portanto, tu fazendo no fundo inquéritos, depois consegues isolar ali, no caso, 5 dimensões, e há duas que são muito interessantes para isto. Uma, que é se calhar mais interessante de todas, que é normalmente chamada conscienciosidade, tem que ver com o teu gosto pela ordem, pelas coisas organizadas, previsíveis, hierarquizadas, estruturadas. Certo. Facilmente se vê que alguém que cumpre estas características dificilmente terá muito humor e sobretudo nunca será humorista, não é? Quase impossível, não é? Por isso é que será uma pessoa muito organizada, não é? A tua casa nem está má, mas a casa dos humoristas seja muitas vezes um bocado desarrumada, não é? Sim, mas também há humoristas com um distúrbio obsessivo compulsivo. Eu acho que é possível identificar isso. Mas se calhar virado para algumas coisas não sei. Eu acho que mas isso, tu estavas a concluir essa teoria. Esta é uma das dimensões. E outra das dimensões é aquilo que se chama normalmente abertura à experiência, que não é um grande termo, eu gosto mais de chamar abertura intelectual e abertura de sensibilidade, se quiser. Ou seja, tem que ver com o teu gosto por ideias, mas também com o teu gosto por arte, tipo literatura e uma série de outras coisas. O que significa que tu estás aberto. Aqui quando se diz experiência, é a experiência no sentido mais intelectual da coisa. Não só necessariamente, mas com, no fundo, abrir o teu cérebro face a novas possibilidades. E o trabalho do humorista também é muito disto. Quer dizer, por exemplo, a história do Fruit Fly, não é? Dizer, como é que era? Sim, time flies like an arrow, fruit flies like a banana. Já pensaste que, e a maior parte das pessoas nunca pensou nisso. Exploração de ambiguidades. Exatamente, sim. Sim, a maior parte das pessoas está, aliás, treinada para fazer o exercício inverso, que é para ignorar as ambiguidades. Ou seja, que é muito mais eficiente. Exatamente. Acho que é para isso que nos treinam na escola. Exatamente. Sim, há muito quem fala disso. E eu lembrei-me a propósito disto, aliás, de uma coisa que tu deves conhecer, que é uma intervenção do John Cleese nem sei onde é que é, aquilo é uma coisa relacionada com uma empresa qualquer. Sim. Em que ele está a falar de criatividade. E isto foi um amigo meu que me mandou agora quando eu lhe disse que tinha entrevistado o podcast. Eu achei muita piada. Eu conheci um bocadinho daquilo, que é uma parte em que ele fala, até uso na descrição do podcast, em que ele fala da diferenciação entre sério e solene. Exatamente. Sério é a mesma coisa. Que é muito bem esgalhado, não é? Sim, ele tem um passo na autobiografia dele, aquela chamada So Anyway, em que ele diz o seguinte: ele diz que não tinha dificuldade em entender-se com uma espécie de reitor da escola em que ele andava, porque o reitor não compreendia que era perfeitamente possível manter uma discussão séria em que ambas as pessoas apresentam os seus argumentos humoristicamente. Isso para o reitor era absolutamente impensável. Ele achava que uma discussão séria tinha de ser solene. E que apresentar argumentos de forma humorística não era, necessariamente não era sério. Ele achava que era desestruturado, que era desordenado, que isso... Que era outro tipo de coisa, não era... Não é ali. Sim. Não, as pessoas não estão de facto a discutir. E eu acho que isso são de facto duas maneiras diferentes de ver. Eu não sei, aquilo que atravessa, acho eu, pelo que eu tenho notado, aquilo que atravessa... se há um traço comum, ou seja, eu acho que os humoristas são pessoas tão diversas umas das outras como em qualquer outra profissão. Também há canalizadores de todas as estirpes. Eu acho que provavelmente se há um traço comum, tem a ver com, e talvez seja por isso que haja tantos humoristas judeus. Esta pelo menos foi a teoria que eu apresentei à Esther Musenik quando tive a oportunidade de falar com ela. Tenho que ir ouvir o episódio, já não lembro o que é que ela disse quando eu lhe perguntei isso. Também já não me lembro do que é que ela me respondeu, mas provavelmente dela deve ter pensado: este gajo é parvo, é capaz. Eu estou muito habituado a esse tipo de reação. Perguntaste antes de mim, fizeste-me um favor, porque quando eu lhe perguntei ela já estava à espera. E depois a minha questão é, eu acho que não pode ser coincidência, não é? Que haja uma incidência tão elevada de judeus no mundo da comédia. E portanto a sensação que eu tenho é a seguinte: aquilo que estrutura, digamos, ou desestrutura uma personalidade humorística é a rejeição. Seja uma rejeição deliberada,
ou acidental. No caso dos judeus, o facto do pai não gostar deles, ou seja, o Deus dos judeus não é, eu acho que não é especialmente, e várias anedotas judaicas sublinham isso, sublinham o facto de, por exemplo, há um humorista judeu que diz uma coisa do género: Senhor, por sermos o povo escolhido, enfrentámos durante milénios pogroms, perseguições, massacres, holocaustos. Por favor, senhor, escolha outro povo agora. E essa ideia de que o pai não gosta deles representa essa espécie de rejeição. Uma das coisas que eu perguntei ao John Cleese quando o entrevistei a propósito do livro foi aquilo que eu vi, que eu identifiquei na biografia do John Cleese como potencialmente sendo isso. Foi o facto de ele ter mudado de casa, sei lá, 10 vezes em meia dúzia de anos. Ou seja, creio que ele não conseguiu estabelecer raízes em lado nenhum. E isso fazia com que ele estivesse sempre à parte, sempre de fora a olhar para dentro. Essa característica de estar de fora a olhar para dentro, eu acho que é essencial para ver as coisas dessa outra maneira a que a gente costuma chamar humorística. E é mais fácil, é mais fácil isso, é mais fácil fazeres isso quando estás lá está, quando estás de fora. É mais fácil olhar para as coisas de uma outra maneira, de uma maneira que não é vulgar, quando tu não pertences ao sítio, quando tu, por uma razão qualquer, não pertences. Sim, tens que olhar de fora, ter a perspectiva do... Nós até falávamos disso também, não é? Da pessoa estar a ver-se de fora, no fundo. Exatamente. E é a ver-se a ele próprio e a sociedade de fora. E ele nessa nessa intervenção, fala de uma coisa engraçada, que está relacionado com isso, com a questão do... Ele faz uma distinção, que eu já apanhei noutros sítios, com outros nomes, entre o que ele chama modo fechado e modo aberto. Exato. E que é um bocadinho relacionado com isso. Ou seja, o reitor dessa universidade estava no modo fechado. Sempre. E ele, o que ele diz é, para ser criativo... Esse modo é inimigo da criatividade. Exatamente, e no fundo a criatividade é uma das características do humor, ou o humor é uma das componentes da criatividade, se quisermos, ou pelo menos tem uma interseção grande. E ele diz que a criatividade ocorre quando estás no modo aberto, que é ver coisas de fora, relacionar conceitos aparentemente antagónicos. Exatamente. E ele fala, por uma coisa muito gira que ele diz e que me ressoou muito por estar relacionado com o que nós já falámos em relação ao humor, ele disse exatamente isto. Ele disse, para mim, a principal razão evolutiva para o humor é o facto de ser a maneira mais rápida de nos transportar do modo fechado para o modo aberto. O que é possível, não iria tão longe, mas é bem esgalhado. Né? Porque a diferença, uma das principais diferenças entre o modo fechado e o modo aberto é que o modo fechado é tenso e o modo aberto é distendido. No modo aberto as pessoas estão disponíveis para outras coisas. Portanto, no modo aberto, que é o modo em que as ideias ocorrem, ninguém sabe como é que elas ocorrem, mas é claro que se tu estiveres, enquanto raramente te ocorrem ideias quando tu estás, ora bem, a seguir a isto tenho de ir comprar batata, já não há, tenho de ir comprar. Nesse modo, que é o modo fechado, não há espaço para as coisas entrarem. Se tu, nesse modo distendido, e portanto talvez seja verdade que uma piada seja a maneira mais fácil de passar de um estado de tensão para um estado distendido. Embora também seja possível argumentar o contrário, que é possível que uma piada pode estragar o ambiente gerando tensão claro. não... Sim. Como toda a gente gerando já deve ter uma tensão que não havia. Exatamente. Sim, isso é se ofender, não é? Se for mal recebida, não é? Se for mal recebida, não é? No fundo, não é? Eu queria fechar o outro parênteses que tinha ficado aberto. Foi para aí a meia hora da questão da Rainha Vitória, que tinha a ver com a questão que nos leva de volta à questão do humor autodepreciativo. E o ponto que eu ia fazer, que acho um outro lado interessante do humor autodepreciativo, que é quase o reverso da medalha, que é muito curioso, que é o humor autodepreciativo feito por ela, naquele momento, era aquilo exatamente a que estavas a aludir, que é dizer, eu estou tão à vontade que me posso dar ao luxo de brincar comigo próprio. E isso tem um peso numa situação social muito grande. Quer dizer, tu mandas uma piada sobre ti próprio, mostra que estás à vontade naquela situação. Podes dar-te ao luxo de fazer aquilo. Sim, que tens força. Sim, e o bobo, mas em relação ao bobo eu fiquei curioso, em relação a esse livro, porque o bobo tem esse papel um bocado ambivalente, não é? Por um lado é meio de sátira, mas por outro lado eram os próprios monarcas que queriam que o bobo existisse. Exatamente. E o meu palpite é que a maior parte das vezes tinha essa função. Ou era exclusivo da função legitimadora do poder, não é? Sim, pois lá está. Por isso é que é humanizador em certo sentido. Exato. Por isso é que é curioso, porque não é assim tão simples. Não é muito, sim, claro, o bobo. Não. Quer dizer, há várias maneiras de entender o papel que o bobo tem. E às vezes o papel é contraditório nesse sentido. No sentido em que as pessoas dizem, este tipo tem licença para dizer a verdade na cara do monarca. Isto por um lado. Ou seja, mais ninguém diz estas coisas ao monarca a não ser este tipo. Ele tem licença
por várias razões, pelo seu estatuto, seja pelo que for, ele tem licença para dizer isso, para dizer coisas incómodas que outras pessoas não têm. Por outro lado, há essa ideia que é este tipo dá jeito que este tipo faça isto porque legitima e humaniza o poder. E também tem outra função que me está a ocorrer agora, que é, ao estar circunscrito a um indivíduo, tu estás a libertar aquela a pressão de que o Freud falava. Exato, sim. Estás a libertar aquela pressão de, no fundo, pensamentos recalcados. Sim, mas que apesar de tudo é circunscrita, não é? Mas está a circunscrever àquela pessoa. Ou seja, vocês podem ouvir o bobo a gozar com o rei, a dizer no fundo aquilo que vocês pensam de certa forma, mas só o bobo é que pode fazer, vocês não. Sim, é uma coisa... Uma válvula de escape. É isso. É como é como aquilo que o Bakhtin descreve sobre o carnaval, que é um momento em que a sociedade se vira de pernas para o ar. O criado passa a ser o amo passa a ser o criado, mas durante um período de tempo bastante circunscrito no tempo. A seguir volta tudo ao normal. Aquilo até a gente pode dizer que é preciso que aquilo seja assim naquela altura para reforçar a ordem. Exatamente. Ou seja, que a desordem humorística para não estalar, não é? Contribui para reforçar a ordem. Às vezes uma piada, sendo uma espécie de abanão nos alicerces, serve para que os alicerces se sustenham por mais tempo. Tempo. Claramente eu acho que tem esse fim. E um paralelo interessante que eu encontrei, não sei se tu partilhas, sendo fã de futebol, é o desporto e o futebol em particular, que também é de uma forma diferente. Exato. Da pessoa aliviar um certo lado animal, se quiser. Exatamente. Porque há coisas que valem num estádio de futebol. Exatamente. Mas não valem fora do estádio de futebol. Eu, fora do estádio de futebol, não grito "oh palhaço!", não grito nunca na minha vida. E se gritar, em princípio, internam-me, não é? Porque o comportamento que uma pessoa tem num estádio de futebol é impensável que tenha fora do estádio. Sim, isso é verdade. Há ali um momento, e há um momento de, ou seja, é uma questão de, é capaz de ser também uma espécie de transgressão benigna, o futebol, que é, eu gosto dos vermelhos e eu quero que os vermelhos ganhem esta contenda aqui. E depois saio do estádio e em princípio ganhamos, espero eu. Sim. E pronto, eu vou satisfeito para casa. Ninguém morreu e, no entanto, eu estive embrenhado numa contenda com 11 homens de cada lado e às vezes com vocabulário bélico misturado. Bom disparo do meio da rua. O tiro à barra. Exato, sim. Sim. A questão do futebol é que essa espécie de suspensão da civilidade. Exato. Há pessoas que a levam a um extremo exagerado, não é? Pois é. Passa a redundância. Isso. Exatamente, é isso. Ou seja, a minha dúvida do futebol é essa. Mas é isso mesmo, é uma suspensão da civilidade. Sim. Da mesma forma que na comédia é uma suspensão da compaixão. Exatamente. De certa forma. É isso. Eu não acho na comédia curioso. Bem, mas depende de cada pessoa para pessoa. Mas é giro termos dito isso, sim, a suspensão da compaixão, porque eu acho que é o Bergson, e é curioso que em princípio se diz Bergson porque ele chama-se. A gente olha para o nome dele e pensa, este tipo chama-se Henry Bergson, só que ele é francês, por isso em princípio é Henri Bergson. É como o Colbert, como não é francês. Exatamente, não é exatamente. Colbert, né? Quantidade de tempo que eu tive a chamar Leroy Merlin ao Leroy Merlin, mas muito tempo, até perceber que aquilo era francês. Ele diz, acho que é ele que diz, que a comédia, ou aquilo que a gente chama sentido do humor, é uma anestesia, é uma anestesia do coração. Ou seja, a emoção é inimiga da comédia, é inimiga do humor. É fácil. É compaixão, não é? Porque eu acho que o humor é uma emoção também, não é? Eu não tenho a certeza que a hilaridade é uma emoção, não é? Enquanto tu estiveres investido de emoção em relação a um assunto, não sei se tu consegues ter a frieza que é necessária para. Ou seja, a distância implica essa anestesia do coração. Sim, claro. E sem a distância é muito provável. Sabe, olha, uma coisa que me acontece com muita frequência é tanto escrever um texto qualquer. Escolho um tema e é um tema em relação ao qual eu estou irritadíssimo. Estou muito irritado. Se eu me sento para escrever assim, em princípio não sai nada de jeito. Por exemplo, no outro dia é muito fácil uma pessoa irritar-se com a Maria de Fátima Bonifácio, não é? E eu sentei-me para escrever o texto e eu não sabia de que maneira é que havia de o abordar. Não sabia o que é que havia de fazer. Sim. E todas as ideias que me ocorriam eram agressivas no mau sentido. Eram só preachy. Eram só, isto faz-se. Isto é assim.
Então, mas a senhora não tem vergonha? Isso não tem graça nenhuma. Era um julgamento moral, exatamente. não é? A indignação não tem nenhuma graça. Nenhuma graça. E portanto é preciso dar 2 passos atrás e tentar. Eu acabei por optar por escrever o hipotético discurso de um senhor chamado, em vez de chamar Maria de Fátima Bonifácio, chamava-se Mário Bonifácio e era motorista de táxi. Mas tinha um discurso racista ao contrário. Era isto, a gente com brancos não vai lá, pá. Você repare que a maior parte eu apanhei isso. Sim, é isso. A questão era essa. Fazer isso é uma forma de interpor uma distância sobre aquilo. Mais tarde ocorreu-me que talvez eu tivesse feito aquilo, talvez tivesse feito uma coisa mais gira se eu, por exemplo, tivesse escrito uma crónica, como se fosse uma crónica para o público, não escrita pela Maria de Fátima Bonifácio, mas escrita por aquela empregada que ela diz ter encontrado no seu prédio. Ou seja, uma senhora que diz: pá, eu às vezes cruzo-me com uma doutora lá no prédio, às vezes até digo umas coisas só assim à balda para ver o que é que ela faz. Eu, no outro dia disse: olha que eu não sou preta, atenção, eu sou atlântica. E ela pareceu-me encantada com essa perspectiva e tal. Vou inventar mais umas tretas para lhe dizer para a próxima vez. Ou seja, talvez Isso é ver a coisa de fora, lá está. Exatamente. Ou seja, envolve uma operação que eu acho que é a operação essencial da comédia, que é a operação de olhar para as coisas e de olhar aquela coisa, sabes, quando um miúdo está a brincar com um brinquedo e antes de começar a brincar ele olha para o brinquedo de todos os lados, vira para baixo, vira para o lado, vê todos os ângulos possíveis. Quando sabes, aquele brinquedo, os miúdos quando são mesmo muito pequenos têm uma caixa com várias formas e depois tem uns sólidos geométricos cá fora que eles que ainda, sim, e eles têm que rodar aquilo de várias maneiras para perceber onde é que isto encaixa. Essa operação de olhar de todos os pontos de vista parece-me essencial e muito produtiva. E de certa forma há uma diferença face a esse jogo. O jogo do miúdo há uma forma pré-definida onde ele tem que colocar aquilo. De certa forma é um sistema fechado. E aqui não. Aqui é o humorista um bocado, e o criativo no geral é ao contrário, não é? A não ser que a gente identifique que a gente imagine que essa forma pré-definida é aquele ponto de chegada em que a gente pretende chegar, que é: esta é a melhor forma humorística de abordar este assunto. Não é? Que é difícil uma pessoa dizer: realmente há uma e é esta. Não é? Em princípio há várias maneiras de abordar humoristicamente um assunto. Mas sim, é isso. Sim. E tu vês uma diferença fundamental entre os vários tipos de humor, no sentido em que nós já abordámos aqui, quer dizer, tens o humor do ridículo, tens o Chaplin era muito desses tempos, não é? E o Bob era muito desses tempos. Tens o humor observacional, falámos do Seinfeld há um bocadinho, que é um humor muito intelectual, no sentido de muito distante e de simples comentário, não é? De que não tem nada de físico, mas também não te provoca emoções a partir desagradáveis, como o terceiro tipo de humor que eu ia falar, que é o humor negro ou o cringe, certo, por exemplo. Sim. Todos eles têm características diferentes, não é? E, no entanto, claramente tem um ponto em comum. Mas tu notas, por exemplo, que diferentes humoristas, o Seinfeld não faria os números do Louis C.K., por exemplo. É provável que não, exatamente. É provável que não. Sim, é isso. Mas que diferença é que tu vês aí, quer dizer, vendo isso enquanto humorista, tu consegues... Sim, perceber o que é que leva cada pessoa àquele estilo particular, não é? Pá, não te sei dizer. Boa pergunta. Não faço a mínima ideia. Não sei. É provável que isso tenha a ver com a personalidade de cada um, não é? Com aquilo que cada um... Porque quer dizer, não sei, o humor cringe ou dark humor, por exemplo, tem muito que ver com aquela libertação de tensão que é, este gajo está a falar do nigger, como dizíamos há bocado. Certo. Ele está a falar de violação. A polícia quer dizer coisas inacreditáveis. Exato. Ele tem um número que ele diz, já não sei como é que é, ao fazer sexo com o miúdo e depois... Não. Se estivesse morto não havia problema, não é? Mas não é que eu fosse matar por causa disso. Exato. Quer dizer, isto é o tipo de coisa que... E o humor observacional do Seinfeld não tem nada a ver com isto. Não. É muito mais civilizado, é uma coisa que tu podias dizer à mesa, quase, em certo sentido. Sim, exatamente. Talvez seja o único traço comum, é quase sempre o subtexto de cada piada é: viste o que eu fiz aqui? Sim. Viste o que eu fiz? E aí... agora sem mãos, agora sem exatamente, pernas. Aí se calhar isso é um traço que atravessa todos. Ou seja, quando o Seinfeld diz que sei lá, que quando a gente se atira de paraquedas e leva um capacete, em princípio o nosso corpo está a proteger o capacete de se magoar. Sim. O que ele está a dizer é: visto o que eu fiz aqui, eu olhei para isto de uma maneira que não é aquela a que estamos habituados. Quando o Louis C.K. diz eu sou contra a violação, exceto num caso, que é quando uma pessoa quer muito ter um orgasmo dentro de outra pessoa. O que ele está a dizer é: visto o que eu fiz aqui, eu estou a fingir que sou suficientemente estúpido para achar que é legítimo haver uma exceção, que ainda por cima é
basicamente é a definição de violação. Sim. E há uma coisa que o Luís C.K. está a fazer aí, que o Seinfeld não faz, embora eu adore o Seinfeld, que é dizer, eu vou-me pôr num terreno... Sim. Num terreno absolutamente insustentável. Ultra insustentável. E vou-me conseguir safar. É como passar aquelas coisas nos filmes entre os lasers. Sim. Quer dizer, eu vou-me pôr aqui dentro e não vou morrer. Porque o problema, e esse é o lado curioso do humor negro, e acho que muitos humoristas que pegam pelo negro antes do humor espalham-se aí. Que é do género, isto aqui ninguém fala sobre isto, eu vou falar só para falar. Que é, se a piada corresse mal, se a piada fosse má, ele espalhava-se. Exatamente. E ele não se espalha porque a piada é boa. Se é isso, se a piada provoca apenas um. Não é, ou seja, o tema é mal escolhido para uma piada que faz apenas. E eu acho que tu não, aquela suspensão da compaixão esvai-se. Talvez, sim. Quando não te quando não é riso, suficientemente, não é? sim. De repente voltas é aquela como a suspensão da descrença nos filmes, não é? Na ficção, não é? Que faz a suspensão da descrença. Ou seja, estás a ver um filme. É isso. Estás a sentir aquela história como se aquilo fosse real, que é uma imbecilidade, real, não é? Se a história se torna pouco credível, como às vezes acontece, já todos nós aconteceu, não é? Estás a ver um filme, já não faz sentido. Sim, não faz sentido. Não é credível no sentido de sei lá, de estar no espaço. Mas não é plausível. Mesmo estando no espaço. Aqueles seres humanos não teriam aquela interação. Exatamente, é isso. E no humor acho que se passa um bocadinho isso. É provável. Mas ainda assim, e esse é outro ponto engraçado, porque nós ontem falávamos da história a propósito dessa questão da suspensão da compaixão, e pareceu-me que a tua opinião é que basicamente a ética do humorista não entra em jogo. Eu diria que entra apesar de tudo. Vou-te dar um exemplo que eu me estava a lembrar, que eu achei curioso por causa disso. Embora isto não seja completamente destrinçável da questão do ter piada ou não ter piada. Como é que eu ia te contar esta história de forma suficientemente genérica? Digamos que isso nem sequer se passou comigo, mas estava a ver um concerto de uma banda qualquer e um dos tipos que estava a tocar, não sei o que era negro. E a pessoa que estava a ouvir diz qualquer coisa do género, olha ali o macaco a fazer não sei o quê. E aquilo, a pessoa está a ouvir aquilo e pensar, isso não tem piada nenhuma. Mas aquilo não tem piada, de certa forma. Isso não é uma piada, é muito simples. Isso não é uma piada. Mas a questão é, o que eu quero dizer é, eu acho que não tem piada por eu achar repugnante estar a comprar um negro ou um macaco. É porque não tem piada, mas eu acho que isso está embutido na minha avaliação da piada. Tu achas que não? Quer dizer, eu acho que isso não é uma piada sequer. Porque em tempos terá provocado riso. Ou seja, isso, sei lá. Não, mas lá está. Há 200 anos, ou há mais um bocadinho. Sim, há 200 anos, quando a escravatura, ou há 250, quando a escravatura ainda existia, de certeza que pessoas se riam imenso com essas tipos de piadas. Mas é um riso humorístico, ou seja, eu não tenho certeza que seja um riso humorístico. Eu não sei se isso. Era outro. Eu não sei se isso é. Se esse riso alarve. A provocar esse riso alarve, se a gente pode considerar que isso é um riso humorístico. O que eu acho, eu não me referia a isso, quer dizer, o que eu digo é que, por exemplo, a ética normalmente não está em causa, ou seja, naquela piada da Sarah Silverman. Mas essa era inócua, não é? Não, mas a questão é, ela usa a palavra nigger, estás a perceber? Sim. E portanto há pessoas que saltam imediatamente a dizer não é ético. Não é moral usar a palavra nigger. E eu acho que a moral e a ética não estão em causa aí, porque o contexto em que ela usa a palavra nigger é muito especial. É muito especial. E é inócuo, não está a fazer mal a ninguém. É óbvio. Não, mas isso é na tua opinião. Há pessoas que dizem que a simples enunciação da palavra nigger é uma agressão. Mas esse é não interessa ao contexto. Certo, é verdade. Mas isso é análogo aos tipos aos alemães que dispararam contra o ecrã, não é? Exato, pois é, exatamente. Simbólico, não é? Pois é, mas do ponto de vista não simbólico do Vara, tu falavas ontem, do Armando Vara, não é? Do Armando Vara, o que as pessoas te dizem é pá, o homem está no chão. Bater em quem está no chão, exato. Inerente ao julgamento, se tu deves ou não deves bater se ele está no chão, está um argumento que tu próprio invocaste ontem, quer dizer, pá, está no chão mais ou menos, não é? As pessoas estão muito mais no chão do que ele. É isso, não é? Eu fiz as duas objeções. Se ele estivesse realmente no chão, exato. Se calhar tu próprio achavas. Pois, mas a minha questão é essa: primeiro, te esqueces da primeira parte. O que eu disse foi: primeiro, eu não considero que ele esteja no chão, acho que é discutível que ele esteja no chão, apesar de estar preso. Segundo, comédia não é bater. Comédia não é bater. Às vezes as pessoas dizem: é possível dizer piadas racistas? Vai lá ver. Se é uma piada. Não é com o intuito de bater, sim. É racista. Se é uma piada, é racista. Racismo é uma coisa. Uma piada racista, se é uma piada, é racista. A questão é, por exemplo, o Zizek, sabes, aquele filósofo esloveno, uma das coisas que ele diz, eu acho isso interessante, é quando ele reúne... Zizek é ótimo, sim. Ele reúne-se às vezes com amigos que ele tem. Amigos, quer dizer, ou melhor, não são amigos, são pessoas que acabaram de se conhecer. Ele é esloveno e aparece um sérvio e um croata. Ele diz que os primeiros momentos são a contar as piores anedotas de sérvios, croatas e eslovenos que cada um sabe. Porque essa, vamos dizer, agressão, quando é feita no âmbito do discurso humorístico, é uma agressão, digamos, coreografada.
corresponde àquele gesto que tu fazes quando estás com um amigo. Se calhar não fazes, mas é aquele que a gente às vezes vê quando está com um amigo. Sabes aquele morrinho que se dá no queixo do amigo? Aquele morrinho amigável que tu dás no queixo. Corresponde a isso. E tu só fazes isso. Essa agressão. Ela é teu amigo. Exatamente. Sim. Tu Mas só fazer a um não amigo. Se tu vais na rua e passas por uma pessoa e isso não faz sentido tu fazeres uma. Agora. É questão da intenção. Exatamente. Sim. Mas é uma maneira de estabelecer. Ou seja, paradoxalmente, mais uma vez, é uma agressão que estabelece uma intimidade. É o contrário de afastar. Eu não estou a dizer que não haja piadas que são ditas com a intenção de excluir. Até com a intenção de, sei lá, de humilhar, de rebaixar, certo? É possível. A questão é que eu acho que é possível, que também de piadas consegues proteger-te. De socos, mais dificilmente. E de qualquer forma, essa conclusão também não acrescenta nada, no sentido em que o que conta é a intenção com que a piada é dita. Exato. Não é? E não a piada em si. Sim, claro. também acho que é. Agora, o contexto é fundamental. Sim, quem a disse, com que intenção sendo que a intenção nem sempre dá para estabelecer a intenção de uma forma inequívoca, mas não dá. Mas quer dizer, mas o que me parece, por exemplo, em relação ao racismo, tu podes fazer uma piada racista, claro que podes fazer uma piada sexista, uma piada xenófoba, whatever, não é? Quer dizer, um brasileiro pode fazer piadas sobre os portugueses, ou um francês pode fazer piadas sobre os portugueses. Aquilo que me parece ser o critério, mas se calhar estou enganado porque estou a ver a coisa de fora, é como se de certa forma a pessoa dissesse: primeiro, o ser racista não é uma condição necessária, é algo que é quase um efeito colateral daquela piada. E o raciocínio é: isto tem piada suficiente para superar o racismo que lhe está embutido, ou não? Porque se não tiver, não vale a pena, né? Se não tiver, já não tem uma piada, né? Sim, pois. A questão é, por exemplo, vamos dizer. Não digas sim, pois, que eu já percebi que tu não concordas. Não é isso. Quer dizer, eu acho que é possível tu dizeres isso, que é possível tu dizeres não tem piada suficiente. Qual é o problema disso? Quem é que decide o que é piada suficiente? Estás a perceber? O público. Talvez. É o público, não é? Sim, mas... Não, e essa acho que é a chave da resolução daquilo que nós falávamos ontem, não é? Certo, mas para isso... Mas quando tu estás quando escreves uma piada num jornal, não tens uma plateia à frente. Permanentemente a medir. Olha, vês, a plateia riu-se muito. Até é possível argumentar que tu podes fazer rir muito uma plateia com uma coisa que não tenha assim tanta graça. E que uma excelente piada possa não fazer rir tanta plateia. Embora eu concordo contigo que, na esmagadora maioria dos casos, e isso é uma das coisas curiosas da comédia, há uma componente de eficácia. A minha questão é: se eu subo ao palco e ninguém se ri, eu não digo, pois esta plateia era má. Não. A culpa foi minha. Sim. Não há dúvida. Não há dúvida do que é que aconteceu. E quem opta por outra estratégia, quem diz não, porque o público não prestava, também está a tirar mérito a si próprio quando rebenta com a casa. Se calhar rebentou com a casa porque o público era realmente muito bom. Ria-se por tudo e por nada. Sim. Não. A questão é, das duas, a tua capacidade de fazer rir ou não uma plateia, em princípio, é independente do público ser bom, mau ou médio. Esse confronto existe. E ainda bem que existe. Ou seja, é possível que haja plateias em que tu tens que te esforçar mais ou de outra maneira. Não digo que não. Mas o certo é que se a plateia não ri, em princípio a culpa é tua. Sim, e algumas podem não se rir e outras riem-se, não é? Sim, podem. Se não tiveres nenhuma a rir-se. Mas a questão é essa. A questão é, quando tu dizes, bem, imagina que a gente estabelece esse critério, não é? Piadas do humor negro, sim, se forem muito engraçadas. Quem é que estabelece o que é uma coisa muito engraçada para ti? Plateia, para ti pode não ter graça nenhuma para mim. Mas imagina que tu fazias esse género de humor que nem é bem o teu, não é? Sim. Regra geral, mas das duas uma, ou tinhas pessoas que te liam, ou viam ou ouviam, então se não tinhas piada. Sim, mas o certo é que tu hoje o que vês em princípio, não há humoristas sem público, porque se não têm público, dedicam-se a outra atividade. Sim. E portanto é possível um humorista ter público, fazer rir a sua plateia, mas haver pessoas que vêm de fora e dizem: desculpe, mas isto que o senhor está a dizer não tem suficiente graça para ser feito a propósito do tema de que o senhor está a falar. Mas não são os que decidem, né? Espero que não sejam. Sim. Espero que não sejam. Alguém falava, já não sei que. Já sei, era o Jimmy Carr que estávamos a. Acho que até foi durante a entrevista que lhe fizeste que eu não concordo completamente com o que ele diz. Ele dizia qualquer coisa do género: não faz sentido haver crítica de comédia, porque o público ou se está a rir ou não se está a rir durante a comédia. Não vou tão longe, quer dizer, acho que pode perfeitamente haver crítica, mas há um lado de verdade nisso, não é? E o que me parece, por exemplo, usando outro exemplo de
de humor eticamente reprovável, digamos certo. assim. Tu falavas ontem dos judeus, não é? Do humor dos nazis em relação aos judeus. A maneira de atacar aquilo que nos parece hoje em dia, obviamente errado, não deixa de ser um problema difícil, mas não pareceria que fosse atacando, isto é, censurando o humorista, mas sim no debate das ideias naquela sociedade e, portanto, em última análise, naquele público. Ou seja, hoje em dia, um humorista que fosse fazer piadas desse género em relação aos judeus, não tinha ninguém na audiência, ou se calhar tinha um grupo neonazis, mas era aquele segmento. As pessoas em geral já não iam achar piada aquilo. Parece-me, não sei se tu partilhas esta visão. Aquilo o quê? Piadas racistas em relação aos judeus? Pois é, mas a minha questão é sempre o que é que por exemplo, há pessoas que dizem que aquela piada da Sarah Silverman é uma piada racista. Eu não concordo que seja uma piada racista. Muitas vezes eu preciso que a pessoa me diga, dá-me um exemplo de uma piada racista. Para a gente ver o que tu disseste há bocado não era uma piada. Aquele tipo que está a ver uma banda a tocar. Sim. Fez uma declaração alarve. Sim. Não é. Apesar de tudo, há uma diferença entre uma coisa e outra. Mas o ponto com a Sarah Silverman é nós não temos que achar que se é racista ou não. Ou por outra. Não temos que a calar por acharmos que ela é racista. Mas aí é que está. Se acharmos que ela é racista, discutimos-lo. Exato. Em público e na opinião publicada. Para isso estou disponível. E o que tu tiveste em relação aos judeus, até é um exemplo melhor, porque é um salto tão grande, não é? Face à ausência, bem, pelo menos na opinião publicada, se quiseres, embora continue a haver muito antissemitismo, mas em Portugal, por exemplo, não existe praticamente, também porque não temos quase judeus. Mas face ao que havia. Infelizmente, tenho a impressão que algum do atraso do país. Melhor, não é? Algum do atraso do país tem. Foram todos para Flandres e tramaram. Exatamente. A diferença, quer dizer, a decalagem face àquilo que havia na Alemanha nazi durante esses tempos é tão grande que é óbvio que hoje em dia não haveria público para aquilo, ou então haveria um público tão residual que era um público sem expressão, ou seja, a opinião. Aquelas piadas que esses humoristas estavam a mandar e que estavam nesse museu, que eu não vi, embora tenha ficado com curiosidade. Essas caricaturas, não, mas isso era diferente, é uma coisa diferente. Eram caricaturas, sim. São caricaturas. Mas haveria piadas, imagino eu também. São caricaturas que quer dizer, que recorriam àquela ideia do judeu ganancioso, etc. Mas repara, dou-te um exemplo. Por exemplo, comento o seguinte texto. Repara, um homem chega ao pé de um rabi e diz assim: olhe, eu queria que o senhor fizesse o bar mitzvah do meu cão. E o rabi diz assim: desculpe, mas isso é ofensivo, eu não vou fazer bar mitzvah de cão nenhum, pai. Bar mitzvah é tipo a iniciação à vida adulta, né? Exatamente. E o homem diz: olha, fico muito surpreendido com a sua reação, porque o colega seu que lhe fez a circuncisão, a quem eu paguei $10.000, não reagiu mal. E o rabi diz: não, calma, se o menino já é judeu, então vamos falar. E tu podes dizer: bom, lá está, é uma piada racista porque reforça o estereótipo do judeu ganancioso. Ele primeiro tem princípios e depois apercebe-se que afinal o cão que ele lhe vai pagar $10.000 e por isso já deita os princípios pela janela. Esta é uma piada que os judeus contam entre eles sobre si próprios. E depois há aquele argumento que é: bom, mas eles sobre eles podem. Mas tu não podes tem um peso diferente. É verdade, tem um peso diferente. Tem um peso diferente, mas, mais uma vez, e recorrendo ao exemplo do Zizek, a gente pode argumentar, e eu acho que bem, que isso, mesmo eu que não sou judeu, quer dizer, provavelmente tenho ascendência, mas quer dizer, em rigor não sou, imagina que eu conto essa piada, como aliás acabei de fazer. Isso significa para ti de alguma maneira que eu sou antissemita? Que eu valido esse estereótipo? Ou que eu estou a fazer um jogo com esse estereótipo e que mais uma vez o subtexto da piada é: visto o que eu fiz, eu recorri àquele estereótipo normalmente que há sobre o judeu para te fazer rir. A grande diferença, e é por isso que eu às vezes me sinto tentado a argumentar que piada racista é um oxímoro. Parece que se diz oxímoro em português. Durante muito tempo disse oxímoro e parece que é oxímoro. Porquê é que me sinto tentado a argumentar que piada racista é um oxímoro? Porque nós temos uma expressão em português e noutras línguas também, que é: imagina que eu digo uma coisa e tu dizes: espera aí, estás a falar a sério? E eu digo: não. Então tudo bem. Claro. Não é? A Maria de Fátima Bonifácio está a falar a sério. Esse é o problema. Sim, claro. Aquilo que eu te dizia ontem, que é: tu não podes apelar à morte de pessoas, incentivar a morte de pessoas na televisão. Há aquela... E eu já disse, o cigano é um povo que é todo ele para matar.
as pessoas que me veem a dizer o cigano é um povo que é todo ele para matar têm uma pergunta para fazer a si próprias, que é: espera, ele está a falar a sério? E a resposta, como é óbvio, uma vez que eu tenho um bigode e estou a fazer um sketch humorístico e estou a dizer as coisas que estou a dizer, é não. Eu não estou a falar a sério. Eu estou a dizer uma coisa que é diferente daquela que parece que estou a dizer. Claro. É a questão da intenção, não é? Sim. Agora imagina-te na Alemanha dos anos 30, não é? Imagina que recuávamos aqui uns 90 anos, não é? E havia programas de televisão ou espetáculos de stand-up, por exemplo, com piadas sobre judeus da parte de alemães não judeus, digamos assim. Como é que tu reagirias? Qual seria a tua posição, não é? Sim. Ou o que é que farias? Mas, mais uma vez, depende da intenção. Não, aqui claramente ou por outra. Para ti a intenção seria, para mim também, embora provavelmente eles defendessem. Repara, sabes que há uma coisa curiosa que é o Gil Vicente, muitas vezes a figura do judeu não é bem tratada nas peças do Gil Vicente. No entanto, o Gil Vicente escreveu cartas às autoridades, ao rei, etc., para que os judeus para que os direitos dos judeus fossem respeitados. Curioso isso. Sim. Ou seja, não é contraditório tu fazeres uma piada sobre judeus e não seres antissemita. Não, claro que sim, claro que sim. A questão é que ou naquela altura, aquelas piadas eram de facto antissemitas. É provável, sim. Embora em última análise tu provavelmente não pudesses provar, não podias abrir o crânio às pessoas, mesmo que pudesse, também não provavas, não é? E atenção, lá está, essa é a questão, que é: proíbes. Qual é a reação? Sim. O que é que a gente conclui? Sim, para mim a reação seria este senhor está a fazer uma piada sobre, por exemplo, imagina que há um brasileiro diz, não me ocorre agora nenhuma das piadas que os brasileiros contam sobre nós, mas imagina que é uma daquelas que, aliás, são as mesmas que, por exemplo, a gente conta sobre alentejanos. Exatamente, ou os americanos contam sobre polacos. Imagina que um brasileiro te conta uma andota dessas. O que é que tu fazes? Há várias hipóteses. Primeiro é a mais provável. Caso contrário, ele não estaria a dizer isso num contexto humorístico. Normalmente os racistas recorrem a outras formas de discurso. Sim. Não é? Para as ideias mais eficazes, entre outras coisas. Não só de discurso, mas outras, sim. Sim, esse é outro ponto importante também. Exato. É que o humor não é especialmente eficaz. Não. Nem sequer é especialmente eficaz. Exato. Desse ponto de vista, não. Sim. E, portanto, das duas uma, ou aquele brasileiro te quer fazer rir, ou imagina que ele acha mesmo que os portugueses são burros. E então, o que é que vais fazer? Olha, desculpa, o senhor considera que o meu povo é burro? Cadeia. Não sei. Não, claro que não. Eu acho que numa sociedade como... Imagina ser um português no Brasil e imagina uma onda xenófoba em relação aos portugueses, porque isso não existe, não é? Mas imagina, nesse caso, que tu precisas é ter, lá está, liberdade de expressão. Exato. E representação para aquela minoria. Com certeza. Que no fundo seríamos. Mas sabes que a questão é essa, a liberdade de expressão, do meu ponto de vista, sempre foi fundamental para as minorias fazerem valer os seus direitos. E não para as maiorias, exatamente. Exatamente. O facto de tu poderes dizer coisas que não são, que ferem os ouvidos de uma quantidade de gente, é importante para as minorias. Muitas vezes, em muitos momentos da história, dizer eu quero casar com outro homem feriu os ouvidos das pessoas. Sim. Ou eu sou mulher e quero votar. Mas... Exatamente, ou eu sou mulher e quero votar. Uma vez eu estava a falar sobre isso e alguém contrapõe: o quê? Mas desde quando é que as minorias têm acesso à palavra? E eu, sinceramente, pus-me a pensar. Um dos discursos mais célebres da história, não sei se conheces, é I have a dream. Foi proferido por um negro. Claro. Se as minorias não tiveram acesso à palavra, eu não sei, se calhar ele disse isso em mímica e as pessoas captaram e traduziram. Se calhar foi isso. Por exemplo, o Harvey Milk, que foi eleito, se calhar fez a campanha eleitoral em Morse. É capaz de ter... Talvez tenha sido uma das isso. características do progresso, do progresso nos últimos 200 anos é exatamente as minorias terem tido mais acesso à palavra. Não é? Com certeza. E para tu veres a qualidade com que eu geri esta conversa, nós acabámos a falar de judeus e o livro que tu vais recomendar é sobre judeus. Pois é. Revista Classe. Exatamente, é um livro que se chama Do Éden ao Divã. O subtítulo é Humor Judaico e os organizadores são o Moacir, são brasileiros, por isso eu vou ter dificuldade com estes. É o Moacir Scliar, a Patrícia Finzi e o Eliahu, ou a Eliahu Toker. É uma vergonha, mas eu não sei se isto é um nome masculino ou feminino. E portanto, o livro está editado, a minha edição não é essa, mas ele está editado cá pela Tinta da China. E é um livro que colige
várias piadas judaicas. Desculpa, o demónio levantou-se e foi ter contigo. Está a abanar o rabo. Foi por nós termos falado estás a falar de judeus e... Achas que ele... Não, veio o Antigo Testamento à cabeça e ele ficou... Talvez. E o livro é giro porque é uma coleção de, digamos, de piadas judaicas contextualizadas. Por exemplo, há aqui um momento em que se fala de uma figura que existe em todas as culturas. A cultura judaica, aliás, tem mais do que uma, mas há uma que se chama Hershel de Ostropol. Ostropol é uma cidade ucraniana, por isso umas vezes ele chama-se Hershel, normalmente chama-lhe Hershel Ostropolier. Mas é uma pessoa que existiu. É uma pessoa, sim. É uma pessoa, é o tipo de pessoa que há em várias culturas existe. Ou seja, por exemplo, ali no Irão, etc., há uma figura parecida no mundo árabe chamada Nasreddin Hoxha. E que nós temos ecos dessa figura umas vezes nas anedotas do Bocage. É tipo um malandro, estás a dizer? É o malandro brasileiro. É uma figura que em umas histórias é um filósofo, noutras é um ladrão, noutras mas tem sempre uma perspectiva sobre as coisas. Curioso. E é uma figura recorrente das histórias, uma é isso? Figura recorrente das histórias, sim. Ou seja, é basicamente nós, se calhar, o mais próximo que temos disso é uma vez o Bocage estava, ou seja, tem aquela perspectiva do, sabes daquelas, normalmente o corolário de uma história do Bocage e ele deu a volta. Exatamente. Ele deu a volta, ele se afosse de uma situação, ou ele teve a presença de espírito suficiente para dar a volta ao argumento dos outros, ou para ser mais esperto do que o interlocutor. É esse tipo de figura, sim. Eu acho que tu há bocado disseste que achavas que a razão para a prevalência do humor entre os judeus tinha que ver com estarem sempre fora. Com a rejeição, né? sim. Com a rejeição. Eu acho que a Esther me falou, mas não juro. Quer dizer, em coisas que me parece terem inegavelmente um papel, que é, por um lado, haver uma grande tradição de análise dos textos sagrados, mas e isso eu acho que literacia e de discussão, sim, né? Eu acho que isso é característico dos judeus, não só significativo do ponto de vista da comédia, mas de tudo. Quer dizer, uma cultura que é baseada na leitura e na interpretação de texto. Sim. E tu vês isso também, por exemplo, nos evangélicos. É isso. Os evangélicos, uma piada, aliás, muito engraçada, que eu sou normalmente o ateu convidado para ir sempre que eles precisam, que a gente religiosa precisa, a gente teremos aqui um ateu, chamam-me e eu vou com gosto. Sempre que vou a uma igreja evangélica, normalmente sou apresentado com a seguinte piada: temos aqui um ateu que sabe mais da Bíblia do que muitos católicos, e eles riem-se. Claro. Eles riem-se porque eles olham com desdém. Sim. Para... Eu falei com o Tiago Cavaco. Tiago Cavaco, sim, exatamente. E falámos disso, exatamente essa distinção. E acho que os judeus também têm o lado de... Mas isso eu não conheço de dentro, conheço da Esther me contar, que é um lado muito de uma abertura grande a uma discussão acesa dentro daquele espartilho da análise da Torá e dos outros textos, que é curioso, não é? Mas ao mesmo tempo tudo livre, não é? Mas apesar de tudo livre dentro daquele espartilho. Até havia uma anedota, já não sei se ela contou, se eu vi agora, provavelmente vou contá-la mal, mas era qualquer coisa do género de 2 rabinos a discutir uma interpretação lá de uma passagem qualquer. E diz, não sei, e de repente Deus, Yahvé, não é? Intervém e diz, não, olhem que é assim. E eles, cala-te. Podes dizer aquilo. Exato. Não tenho certeza se era assim. Mas enfim, olha, obrigado. Eu é que agradeço, pá. Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio.